Ele disse: o povo pode até deixar, mas Deus vê. Lá na frente tu vai te enroscar. Às vezes parece que demora um pouco, mas Deus vê. O juiz de toda a terra vê. Por isso que a Bíblia diz que Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Ele vê tudo. Amém. E aí você veja, fizeram aquele complô, mataram Nabote, daí ela chegou em casa: olha, pode ir lá possuir a vinha, porque não tem mais dono, o dono já morreu. Lá vai o Acabe. Mas não demorou muito, chegou Elias, né? O profeta Elias, Deus disse: vai lá. Que eu vejo o que Acabe fez. Elias simplesmente disse: onde os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu também. Veja que a Bíblia diz que ele se humilhou por um período de tempo, creio que foi nessa ocasião. Mas chegou a hora que Deus lembrou. E como ouviu o pastor Fernando dizer, o que tinha Josafá de ter companheirismo com um homem amaldiçoado, com o ímpio? O que tinha ele de ir lá se meter? Será que ele não tinha lembrado que Elias falou de Acabe, que isso, aquilo, e que Acabe era um baita do corrupto, que Acabe e Jezabel tinham arrasado o reino deles com a idolatria, matado os verdadeiros cristãos? Ele deveria ter pensado um pouco. E veja que Josafá era um verdadeiro cristão, mas ele foi precipitado, ele não analisou. E às vezes, por a gente se precipitar em um assunto, nós podemos ter um grande prejuízo. Verdade. Por não buscar o conselho de Deus. Vocês lembram quando Josué estava limpando a terra, né? Vencendo os inimigos, e a próxima cidade era uma pequenininha que tinha ali. Lembram dessa história? E o que os homens fizeram daquela cidade? Arrumaram os pães bolorentos, arrumaram as roupas desgastadas, e se achegaram ao encontro de Josué e disse: nós somos de uma terra longínqua, e ouvimos a fama do vosso Deus e viemos para fazer um pacto com vocês aqui. Vocês não nos destroem, mas não destruímos vocês. Pode ver os pão bolorento, olha nosso calçado, estava quentinho quando saiu de casa. E Josué se apressa e faz o pacto. Quando ele faz o pacto, Deus disse: esses aí são teus vizinhos. Você não buscou, agora vai ser um espinho no teu pé, você não vai poder tirar eles. Por quê? Porque não buscou a Deus. E olha quem era Josué. Então isso serve de exemplo para nós. Às vezes a gente fica, como quer dizer assim, entusiasmado com certas coisas e não quer nem pedir um conselho, ou não quer nem orar para que não venha perder aquele negócio. Depois, quando faz, o prejuízo é grande. É verdade. Não consultou a Deus. E assim Josafá não consultou a Deus. Começou, como a Bíblia diz, se aparentar com Acabe, começou a ter amizade com o ímpio, começou a ter companheirismo, festinha daqui, festinha dali. Quando ele chega lá, já estava armado a arapuca, né? Um baita de um banquete, né? Como ele vai dizer que não vai? Está ali no terreno dele. Tinha um banquete, na hora do bom do banquete, Acabe disse: ó, Ramote de Gileade é nosso, os sírios tomaram, você vai comigo? Vou, mas vamos consultar o Senhor primeiro. Aí já tinha dito que ia. E você veja a história, depois pode estudar, e você vai ver que Deus livrou Josafá, porque era um cristão, né? Errou, mas Deus livrou. Porque Acabe, que já estava sentenciado, a Bíblia diz que ele disse para Josafá: você vai com as vestes reais e eu vou me disfarçar entre o povo e vou lutar também. Claro, ele sabia que o inimigo queria o rei. E
lá vai Josafá vestido em veste real. Josafá vestido em veste real e Acabe no combate. E a Bíblia diz que o rei dos sírios disse: vocês não pelejam contra grande nem pequeno, é contra o rei. E quando eles viram Josafá, eles lá atrás. Foi quando ele gritou e eles viram que não era. Deus não deixou ele ser morto. Mas não adiantava Acabe indo da maneira que fosse, igual ele ia cumprir aquilo que o profeta Elias tinha dito. Mas veja, irmãos, é nisso que eu quero agora entrar e depois já vamos concluir. Vai ser bem curta a nossa palavra. Veja como a unção, a influência, a inspiração nem sempre é de Deus. Deus dá o dom para o homem. Isso é um dom. Agora depende quem que está dando a unção e a inspiração para aquele homem. Será que é Deus? Quem que deu vamos dizer assim, a unção e a inspiração para os 10 espias? Lembram? Quando Moisés mandou 12 espias espiar a terra, 10 deles vieram infamando a terra, desanimaram o povo, dizendo: não, nós não podemos. Não podemos contra essa gente, porque as cidades são muradas, lá tem os gigantes, os filhos de Anak. Por que Moisés nos tirou do Egito para morrer nesse deserto e as nossas crianças ficarem por presa do inimigo? Eram 10 espias, 10 ministros que estavam com uma unção errada e desencorajaram o povo. Embora tinha 2 ali, uma minoria, né, que estavam na unção correta. Como Josué disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Amém. Tão somente não sejamos rebeldes à sua palavra. Mas os 10 fizeram com que o povo andasse 40 anos no deserto, por causa da desobediência. Quantos pregadores que têm um dom dado por Deus, mas a doutrina deles é diabólica. Por que é diabólica? Porque ele fala contra a palavra de Deus. Quer um exemplo bíblico? Balaão. Balaão era um profeta verdadeiro e tinha um dom verdadeiro. E ele não conseguia profetizar nada que não viesse de Deus. Ele ia lá para abrir a boca para amaldiçoar Israel sem a bênção. Mas a doutrina dele era diabólica, porque ele estava vendido por dinheiro. Balaque chamou ele para amaldiçoar Israel. E ele foi para tentar amaldiçoar, mas não tinha como. Aí ele lembrou: mas tem uma coisa que eu posso: introduzir o pecado no meio dessa gente aí. Por isso Jesus disse em Apocalipse que é para se guardar da doutrina de Balaão, que lançou o tropeço aos filhos de Israel. O que Balaão fez? O povo de Israel era um povo separado. Ele disse: não, nós somos tudo irmão aí. Balaque aí é filho de Ló, que era sobrinho de Abraão. Somos tudo parentes, vamos fazer uma festa aqui, né? E fizeram, lá em Baal Peor. E houve um verdadeiro carnaval lá. Os filhos de Israel se prostituíram com as filhas de Balaque. E o que aconteceu? Eu não lembro. Mas sei que 20 e poucos mil foram mortos por causa daquilo. Por causa da doutrina. E como muitas vezes eu tenho falado, quem sabe Balaão está hoje no inferno, dizendo: não sei como vim parar aqui, se eu era um profeta de Deus. Sim, mas a doutrina era demoníaca. A unção que estava nele em relação à doutrina era diabólica, que fez com que Israel se prostituísse com as filhas de Balaque, e o castigo veio. Por isso, irmãos,
nós temos uma coisa, é a palavra de Deus. Não importa se seja só um, se seja só dois, mas se está com a palavra de Deus, está bem. Agora veja, Josafá disse: vamos a peleja, mas primeiro vamos consultar a palavra do Senhor. Ah, tu quer consultar? Não tem problema. Tenho 400 aqui, que são, quer dizer, que devem favor para mim, come na minha mesa. Chama ele. E veja como o erro é sutil. Mas a verdade é o seguinte: o cristão verdadeiro, que tem a natureza de Cristo, ele não se deixa enganar. Ele se engana se ele quer, porque uma voz aqui dentro dizendo: não está certo, alguma coisa não está certa. Ele não consegue se enganar. Pensa você, Acabe disse: não, tudo bem, eu tenho 400 aí, vamos começar pelo primeiro, mas não vamos, porque a estratégia é o que ganha a guerra, né? Vamos separar eles por grupo, para que eles não se conversem. Isso é uma ideia minha que eu estou dizendo, mas algo que provavelmente aconteceu. Se ele queria convencer, bota eles de 20 em 20, que não se conversem um com o outro. Pode agora mandar vir, vem esse daqui, sobe, porque Deus vai te dar na tua mão a morte e o pronto, escreve aí. Vem o cá, mesma coisa. Ponto e vírgula. Estava ungido ou não estava? A ponto que Zedequias, o chefe daqueles profetas, fez um chifre, teve o trabalho de fazer um chifre de ferro e dizer assim: assim você vai empurrar os sinos. Mas quando nós temos, a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Não a mente de um teólogo, não a mente de uma denominação, mas a mente de Cristo. E apesar de Josafá estar num lugar que não deveria estar, ele tinha a mente de Cristo. Imagina você, depois de ouvir 400 profetas, vamos dizer que ele estava sentado aqui, 400 profetas, ele olhou para Acabe e disse: não tem mais um? Mas Acabe disse: não pode ter mais um, você já ouviu 400? Tem um aí, mas eu não gosto, porque ele nunca fala bem de mim. Como poderia falar bem de um homem incrédulo, que vivia no pecado, de um homem amaldiçoado? Não há como falar bem. Não gosta de mim, eu não gosto dele. Aí você imagina a cena quando manda chamar. Lá vai o eunuco e diz: ó, que a tua fala seja com um deles, lá não vai ser estraga prazer, lá que a festa está grande. Ele disse: eu vou dizer o que Deus me mandar dizer. Não quero saber se a festa está grande, se não está. Quando ele chegou lá, você imagina, veja a escritura, vê se ele não foi sarcástico. Ele chegou lá, deu uma olhada para cá, o Sérgio lembrou da profecia de Elias, né? Disse: Acabe, pode subir, você vai prosperar. Vai, pode. Aí Acabe embrabeceu, disse: até quantas vezes eu te conjuro que fale, a não ser o que Deus te mandou dizer? Ah, tu quer saber? E aí, aquilo que nós lemos, né? Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e cada um volte para a sua casa. O Micaías lá deu um soco nele, né? De onde saiu o Espírito de Deus para entrar em ti? Aí ele disse: eu vi os céus reunidos. Deus disse: quem vai induzir Acabe para que caia na peleja? Para que, em outras palavras, cumpra a minha promessa. Um anjo dizia uma coisa, outro outra. Daqui a pouco vem um demônio do inferno, né? Disse: eu vou. Como tu vai? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas dele. Aí eu te digo: estava ungido ou não estava? Estava, mas por um espírito de mentira. E hoje milhões e milhões estão ungidos, mas por um espírito de mentira, porque desdiz o que diz a Bíblia. Verdade. Desdiz.
Não tinha como Micaías dizer outra coisa. Então, irmão, nós vemos que Deus tem os seus mensageiros, o diabo tem os seus. Verdade. Agora, volto a dizer, o verdadeiro, ele somente é enganado, aquele que tem a mente de Cristo, ele quer ser. Porque algo aqui dentro diz, não está certo. Quando a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, a Bíblia diz, não é, gente? Vai lá, o pastor diz, não tem problema, não, pode cortar, toca a tesoura. A Bíblia diz que não. E aí tantas coisas. Então com que nós vamos ficar? Com a palavra. Amém. Com o velho evangelho de Paulo, como Paulo, o próprio apóstolo São Paulo, ele chega a dizer assim, ó, se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque a mim foi imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Em outra passagem ele diz, quando Deus for julgar o mundo segundo o meu evangelho, e aí onde vai ficar os teólogos? Por isso, enquanto eu viver, vocês vão, eu creio que ouvir eu dizer isso. O que eu sempre cuido e o que eu sempre peço a Deus, que Ele nunca me deixe ser influenciado pelo espírito errado. Amém. Seja de qualquer linhagem. Porque uma vez influenciado, a pessoa acha que está fazendo certo, está fazendo 100% errado. Mas aquele que realmente, o Josafá, vamos dizer assim, um Josafá, um Elias, um Eliseu, um Micaías, que quiseram ser guiados por Deus, foram guiados. E a palavra de Deus foi o tudo para eles. Eles nunca se comprometeram. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude a ter discernimento. Que Deus nos ajude a ser agradecido em esse tempo terrível que vivemos, em que o mundo tem entrado nas igrejas e tem feito, vamos dizer assim, o que bem quer. Deus ainda tem a verdade. Amém. Deus ainda tem um povo que zela pela palavra de Deus. Amém. Por isso que Jesus disse, naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, em teu nome, não fizemos cura, prodígio e maravilha? E Jesus dirá abertamente, nunca vos conheci, praticadores de iniquidade. E o apóstolo São Paulo diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos, e amontoariam para si doutores, para falar aquilo que lhe aprouve, falar segundo as suas concupiscências. Ponha para você ver esses pregadores aí que só pregam aquilo que o povo quer ouvir. Veja como eles falam bonito. Eles botam qualquer um lá no bolso. Jesus é isso, Jesus é bom. Sim, Jesus é bom. Com certeza é bom, por isso que Ele morreu, para tirar nós da perdição. Mas Jesus também disse, quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Correr os rios, soprar os ventos e combater aquela casa, e caiu, porque foi grande a sua ruína, porque estava edificada sobre areia. Você olha aquela pessoa lá, aonde está edificada a fé dela? Em créditos, naquilo que lhe convém. Aparentemente tem mais fé às vezes do que qualquer um. Mas Jesus também disse, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correr os rios, soprar os ventos e combater aquela casa, e não caiu. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude, a cada um de nós. E eu digo uma coisa, como sempre digo,
Eu acho que se é para, quando nós tomamos uma decisão para servir a Deus, é para servir a Deus. Não para ser meio. Não para ser, não, mas é para chegar até lá. E eu tenho certeza que enquanto nós olhar para Cristo, nós vamos poder caminhar por cima das ondas, como andou Pedro. Enquanto nós tiver Cristo em nosso barco, Ele vai acalmar a tempestade. O diabo pôde balançar o barco, mas não conseguiu tirar Jesus de dentro do barco. Às vezes ele consegue balançar a minha e a tua vida, mas o importante é que ele não tire Jesus do nosso coração. Cristo sendo o nosso tudo. O vento, os problemas vêm e balança, mas Jesus estando ali, irmãos, logo o sol brilha. Amém? Que Deus ajude. E o que eu digo sempre, digo diante de Deus, e espero ver cada um de vocês lá do outro lado. Porque uma coisa eu digo, se alguém chegar primeiro que eu lá, pode avisar que eu vou chegar. Por quê? Porque eu tenho confiado na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus tem sido misericordioso conosco e nos enviou a sua palavra e nós aceitamos. Nunca erramos? Sim, erramos. Mas voltamos atrás. Corrigimos. Quantos anos de caminhada já? Vários, né? Mas enquanto nós estiver aqui, nós vamos ter que lutar. Mas Cristo é o nosso general. Vamos nos colocar de pé. Pastor, o irmão Miguel pediu o senhor orar, porque ele está com problema numa perna, não pode caminhar agora. Sim, nós vamos orar depois do irmão Miguel. E também aqui tem oração em favor de Moacir de Bian. É isso, né? Nós vamos orar no final. Vamos abrir nossas Bíblias agora para ler a Escritura da Santa Ceia. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Diz assim o apóstolo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus. Veja o que a Bíblia diz, que nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Já vamos, na sequência, ler a Escritura do lava-pés. São João capítulo 13, diz assim, versículo 12 a seguir: depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizem bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo
para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Então, é um mandamento, e a gente sempre lê essa escritura que é mais direta, né? Mas também sabemos que Paulo, quando ele foi recomendar a igreja, quais as viúvas que a igreja tinha compromisso de ajudar se fosse necessário, né? Período que não tinha aposentadoria e coisas assim, ele diz: se praticou hospitalidade, se fez boas obras e se lavou os pés aos santos. Quer dizer, se era alguém que estava em comunhão. Vamos apresentar a Deus o pão feito sem fermento, somente água e farinha, porque ele simboliza o corpo de Cristo que não tinha pecado, e o vinho que simboliza o sangue. Querido Deus, eterno e soberano Pai, junto com teus filhos, ó Deus, nesse momento, lembramos do dia em que o Senhor ministrou a ceia ali para os seus discípulos e disse que não tomaria mais do fruto da vide, até que tomasse novamente com